Rede Jovem, boa noite, como vocês estão? Tudo certinho? Tudo bem? Nossos pastores, Tiago e Tari, estão ministrando em uma igreja em Joinville. Então, me passaram a tarefa aqui de estar compartilhando um pouquinho daquilo que Deus tem falado comigo. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado, Pai, por essa oportunidade, por essa noite. Eu peço, Pai, para que a sua graça, Deus, possa estar nesse lugar. Jesus, nós precisamos dela, precisamos de Ti, Pai. O Senhor possa falar ao coração de cada um. Deus, que nossos ouvidos espirituais sejam abertos para aquilo que o Senhor tem para falar, Pai. Usa, Deus, a minha vida, Deus, que eu possa ser um canal limpo para transmitir aquilo que está em Ti, Pai. No nome de Jesus, amém. 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 Existe algum acontecimento que você teve na sua vida que transformou a sua vida, de um dia para a noite, que a partir dali a sua vida foi diferente? Eu sei que teve, compartilhou já com a gente. Teve, talvez, e eu espero, que conhecer Jesus tenha mudado a sua vida. Mas, outra coisa, teve um dia talvez que você leu um livro, e puxa, depois daquele livro eu mudei essa área da minha vida, ela me fortaleceu nisso. Depois de uma conversa com alguém que você teve, foi ministrado. Depois de uma rede jovem, depois de uma Campáscoa. Se quiser compartilhar para quem está do seu lado. Não, teve tal dia lá que foi bem legal. O que teve que mudou a sua vida? O que é um fato que aconteceu? Você conheceu a sua pessoa amada? Seu amado? Ou ainda não? Esse dia mudou a minha vida. O que aconteceu que mudou, que transformou? Cara, andar com Jesus muda a sua vida. Ter um relacionamento com Jesus transforma a sua vida. E não foi diferente com os discípulos. Hoje, eu quero estar compartilhando um pouquinho sobre a história de Pedro. Eu acredito que a maioria conhece, do começo até o final, ou uma boa parte. Mas nela há partes muito interessantes em que a gente pode aproveitar e aprender muitas coisas boas. Mesmo que você talvez já saiba, eu quero te incentivar a imaginar comigo, em que enquanto eu conte, você se imagine talvez no lugar de Pedro, se imagine no lugar de talvez outro discípulo ali com Jesus, caminhando com ele. Porque, cara, depois que esses homens tiveram um contato com Jesus, tudo mudou. A vida deles nunca mais foi a mesma. E o que aconteceu com você que mudou a sua vida? Gostaria de pedir para você abrir a sua Bíblia, por favor, em Mateus 16. Versículo 17, Mateus 16, 17. Pode deixar aberto lá, a gente não vai ler exatamente agora, daqui a pouquinho a gente lê. Mas os 4 evangelhos contam a história de Jesus aqui na terra, por perspectivas diferentes, de pessoas diferentes, e a gente vai juntando as peças, fazendo quebra-cabeça ali. E é muito interessante ver como cada um via a situação que acontecia. Então Pedro, acredito que um dos primeiros contatos que Pedro teve com Jesus foi ao ouvir sobre ele quando João Batista anunciava. Em seguida, André, que é seu irmão, chega lá: Pedro, falaram que lá no centrinho tem um tal de Jesus, a gente acha que ele é o mestre, chega mais, vamos lá. Então lá Pedro tem seu primeiro contato com Jesus. Na verdade, Simão tem seu primeiro contato com Jesus. E ali Simão ouve Jesus pregar. Então Jesus olha no seu olho e muda seu nome. E ali Simão passa a se chamar Pedro. Já começou mudando tudo na vida dele. Eu nunca mudei de nome, mas deve ser uma mudança louca. Imagina, eu chego outro dia, não, agora sou João. Mas havia um significado muito importante atrás disso. E então passam os dias, e Jesus está de boa, imagina comigo, andando à beira-mar. E a multidão atrás dele, querendo talvez aprender mais, querendo bênção, não sei o que estava querendo. E então, Jesus olha e vê os pescadores limpando rede, recolhendo o barco vazio, era de manhãzinha. Então estava tudo parado, não tinha muito peixe, ele viu que o dia não estava no melhor dia, e ele fala assim: Simão, empresta aí o barco para mim, por favor. Beleza, vai lá, Jesus, pode usar, à vontade. Estou pagando ainda, mas pode usar. Então Jesus vai lá, senta no barco, então ele compartilha com a multidão e prega.
E eu imagino Pedro limpando a sua rede, guardando as coisas e ouvindo aquilo sendo ministrado. Mas ele ainda estava num dia ruim, porque a gente sabe que ele não tinha pescado nada. Então Jesus termina o que ele estava compartilhando e fala: você, Pedro e rapaziada, vamos lá para o mar, joga a rede de novo, pesca, vocês vão, joga a rede lá, vai dar boa, vocês vão pegar bastante peixe. E Pedro, o que Pedro responde? Senhor, não sei se você sabe, mas eu passei a noite inteira pescando e eu não peguei nada. Você quer ensinar mesmo o pescador a pegar peixe? Beleza, eu sei que você manja da Torá e tal, mas se quiser, porque é o Senhor que está falando, eu vou. Pedro vai lá, joga a rede, a gente sabe. Ele tem que pedir ajuda dos outros barcos para conseguir pegar a rede de volta com tanto de peixe que estava vindo. E ali Pedro tem um outro contato com Jesus. E dessas mudanças eu já quero tirar 2 lições. Uma delas é: talvez tenha algo que você acha que sabe, mas Jesus quer mostrar que Ele sabe mais, que Ele tem algo diferente nisso para você aprender. Que no reino, a matemática do reino é diferente. Você pode ser o PhD no assunto que for, nosso Senhor sempre vai saber melhor. E a matemática sempre vai ser diferente. E em seguida, o que a história conta? Que Pedro abandonou tudo e foi correr para Jesus, e foi seguir a Ele. Não sei se ele chegou a vender os peixes ou não que ele tinha pescado. Talvez ele deixou na praia: ei rapaziada, sejam felizes, eu vou seguir a Jesus. Então Jesus começa a caminhar com Pedro. Mas um detalhe muito importante é que eu, Guilherme, sempre imaginei Pedro, João, todos os discípulos, barbudos, calvos, com um pergaminho embaixo do braço. E eles, a maioria, tinha a idade da Rede Jovem, tinha a idade do Mega Team. Ao que tudo indica, apenas Pedro tinha mais que 21 anos, porque ele pagou o imposto. Então pensa Jesus e a rapaziada, Jesus e os moleque, e os piá. Puxa. A gente pensa o cara velho, um cara ensinado, mas eram pescadores jovens simples. Eu não vou nem usar a palavra homens, que às vezes parece super velho, mas eram jovens simples, andando com Jesus. Então Pedro, o que acontece com ele? Adiantando a história, ele tem sua sogra curada de uma doença. Jesus vai lá e cura a sogra de Pedro. Não farei piadas. Seguindo na história, em Mateus 14, tem um outro ponto chave na história de Pedro. Jesus, agora é a minha imaginação, Jesus estava com a multidão na beira do mar, com os discípulos, e a galera já tinha pregado, a galera devia estar pedindo para curar mais, falando para tocar mais uma música, queria mais. Jesus já devia estar por aqui. Ele falou: ó, rapaziada, discípulos, chega mais, eu vou despistar a galera por aqui, vocês pegam um barco e vão, a gente se encontra lá do outro lado, beleza? Beleza. Os discípulos entram no barco, começam a remar e vão para o outro lado. Então começa a escurecer, porque já era fim do dia. E a Bíblia conta que começou a ventar muito, irmão. Começou a ventar muito. Imagina você com seu barquinho no remo, você, Pedro, Tiago, João no barquinho, remando. E começa a vir um vento. De repente, o que acontece? Eles veem um vulto, um negócio branco, andando no mar. E eles ficam apavorados. Eu, Guilherme, quando li essa história, falava: nossa, os caras eram muito medrosos, meu Deus do céu, né? Agora pensa comigo, irmão. De noite, você não tem uma lanterninha no seu celular, talvez uma lamparina, alguma coisa. Você está no seu mar, aquele silêncio, só as ondas. Talvez alguém assoviando, Pedro devia estar assoviando, provavelmente. E você vê um negócio branco andando em cima do mar. Não era para ter nada ali, irmão. Eu ia ficar com medo. Eu consigo me imaginar como Pedro, morrendo de medo. Mas ele era um pouquinho mais ousado. Então todo mundo com medo, Jesus fala: ei rapaziada, se acalma que sou eu. Pedro então, do jeito sanguíneo que a gente sabe que ele é, que não pensa muitas vezes, mas às vezes é bom, às vezes é ruim, falou: Jesus, se é tu mesmo, fala para eu ir aí até você.
Pedro trucou. Jesus falou, então vem então, 6, venha. Agora imagina comigo, já que você está imaginando lá aquele frio, aquele medo, aquele ventinho, você está aqui, ó. Você vai pisar, irmão. Que doido pisar na água e ficar firme, velho. Pedro dá o primeiro passo e ele começa a andar sobre a água. Ele dá o segundo passo, ele tá, irmão, eu nunca experimentei o que é isso. Se você já experimentou, me conta, por favor. Que deve ser uma doideira. Então ele vê Jesus, mas a Bíblia conta que ele olhou para o vento, olhou para as ondas, teve medo e começou a afundar. Ele afundou, Jesus então puxa ele de volta, leva para o barco. Deve ficar um climinha de uns cochichinhos ali no barco e tal, alguém dando risada, os outros sério, porque quem que eu vou zoar do Pedro? Pedro pode falar, ó, eu andei, você, né? E devia estar aquele climinha gostoso dentro do barco. Eles descem. E a Bíblia continua contando, lá em Mateus 16. Eles caminhando com Cristo, então Cristo pergunta para os discípulos, quem que a galera está falando que eu sou? O que estão falando de mim aí? E a galera começa a falar, você é o João Batista, você é Elias 2.0, voltou aqui. E então Pedro, vamos ler lá, o versículo 16, desculpa, voltando um pouquinho. Respondeu Simão Pedro, tu és Cristo, filho do Deus vivo. Disse Jesus, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Quero dar atenção ali como Jesus chama Pedro, Simão Barjonas. Ele fala, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Vendo um pouquinho sobre o que é Barjonas, bar é um prefixo para o que a gente usa hoje de sufixo son, S-O-N, de filho. Então, Wilson, filho do William, seja lá o que for. Vamos imaginar comigo. Barjonas é filho de João. Jonas, também um nome derivado. Por que na verdade Pedro se chamava Simão? Porque é do derivado Simeão. Como um nome era uma língua, ficava mais fácil para o grego, Simão. Então ele era o Simão. Então já era o segundo nome do cara, porque primeiro era para ser Simeão. Mas para ficar mais fácil para a galera, vou mudar. Simão Barjonas, o que Jesus está falando? Tu, Simão, filho de João, não foi carne que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro teve uma revelação sobre Jesus. Jesus então afirma quem ele é. Por que Jesus fez isso? Jesus ali também está afirmando. Pedro teve a revelação de quem Jesus era. Então Jesus afirma para Pedro, Pedro, tu és pedra, você não é mais Simão. Quando Jesus olhava para Simão, ele não via um pescador. Quando Jesus olhava para Pedro, ele viu o grande apóstolo que Pedro seria. Ele viu o cara em que seria pedra para a igreja, que ia continuar tudo que Jesus estava fazendo ali na terra, ele ia ser fundamental. Rede Jovem, Jesus olha assim para você hoje. Jesus olha, não pelo cargo que você tem, se você é diretor, analista, auxiliar, pelo seu salário X, Y, Z, o quanto você pesca. Ele olha para você, com você cumprindo o seu propósito. E por mais que muitas vezes a gente queira ser Simão, Jesus está nos chamando para ser Pedro. Ele olha para você, eu quero te incentivar a ouvir o Espírito Santo hoje, a ouvir a voz do Senhor, o quanto Ele te ama, o quanto Ele fez por você, mas sim, muito além disso, Ele também tem um propósito para você, e Ele te olha alcançando lá, independente do que você fez hoje ou ontem. Mas Pedro, para chegar nesse lugar, ele precisou de passos ousados. Ele precisou, outra coisa que a gente pôde aprender,
Quando Pedro larga tudo, é que para andar com Jesus, você tem que largar velhas práticas, tem que largar a velha vida. Não tem como andar com Jesus e continuar igual. Não tinha como Pedro puxar o barco e vamos lá, Jesus, eu vou puxando o barco aqui, que se der ruim aqui eu volto pro barco. Pedro teve que largar tudo, largar a rede, largar a pesca, o que ele sabia sobre aquela profissão, para seguir Jesus. Para andar com Jesus, irmão, você precisa largar velhos hábitos, precisa largar pecados. Mas imagina comigo, agora Pedro revelou, acertou quem Jesus era, andou sobre a água. Irmão, Pedro devia estar grandão, irmão. Você tem um amigo mala? Alguém aqui tem algum amigo mala? Muitos apontamentos, muitos julgamentos. Pedro devia ser um pouquinho cheio também. Pensa você, velho, você andou sobre a água. Você, Jesus falou, você é o Pedrão, velho, você é o cara. Você olha para os discípulos, irmão, com licença. Ele mudou teu nome? Não, o meu ele mudou. Pedro tá grandão, irmão. Pedro tá fera, é o cara. Então, depois dessa revelação, ainda em Mateus 16, no mesmo capítulo, o que acontece? Daquele momento em diante, Jesus começou a falar claramente a seus discípulos do que era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse coisas terríveis nas mãos dos líderes do povo. Então na roda ali Jesus começa a falar, então rapaziada, agora que Pedro falou quem eu sou, é isso mesmo, eu sou Jesus. E é o seguinte, os homens vão vir, vão me prender, vão me bater, eu vou morrer. O que Simão faz? Simão grandão, fera. Isso nunca lhe acontecerá. Só por cima do meu cadáver, Jesus. Aqui não. Ele achando que Jesus vai falar, pô Pedrão, você é o cara, obrigado. Não, o que Jesus responde? Afaste-se de mim, Satanás. Nessa hora Pedro deve ter murchado, velho. Na frente de todo mundo ainda, pô, nem foi no particular. Murchou. Talvez eu e você, a gente seja assim. E eu quero te ajudar a pensar como Pedro. A gente vem para a rede jovem, a gente vem para o turno de oração, a gente vem no culto de domingo, a gente vem para o mega, a gente vai na célula. Estamos grandão, irmão, a gente é os fera. Chega terça-feira, chega quarta-feira, vem uma dificuldade, vem uma tentação, e a gente vai lá e murcha. Não é isso que Deus tem para nós, rede jovem. Não é um amor inconstante. E algo que Pedro fez que foi certo, ele continuou andando com Jesus. Ele podia, pô, Jesus, magoou aqui, vou procurar outro. Falou, Senhor, eu estou errado mesmo, vamos seguir o barco. Imagina como foi difícil para ele ter levado essa invertida. Então, continuando a história, Jesus tinha discípulos mais próximos. E lá em Mateus 17, capítulo seguinte, Jesus chama a rapaziada para subir o monte para orar. De repente, irmão, começa a ventar de novo. Então já sabe, se está ventando, vem coisa. E aparece Moisés e Elias. Irmão, deixa eu repetir. Aparece Moisés e Elias. Eu, se fosse assim como os demais, também ficaria com medo. Antes achava que era frescura, mas foi para pensar, coisa doida, não é? Então, Pedro, que eu acho que queria corrigir o que ele tinha feito, sabe? Ele devia estar, nossa, pisei na bola, falei besteira, vou corrigir isso aqui. Quando aparece Moisés e Elias, o que ele fala? Ó, Jesus, vamos fazer 3 tendas aqui, ó. Uma para o Senhor, uma para Moisés, uma para Elias. E eu quero ler com vocês, para exatamente o que está escrito. No versículo 4 de Mateus 17, Pedro exclamou, o Senhor, é maravilhoso estarmos aqui. Se quiser, farei 3 tendas, uma será sua, uma para Moisés e outra para Elias. Pode deixar que eu faça, Jesus, nem precisa se mexer. E você atenta nessa frase. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem brilhante os cobriu. E uma voz que vinha da nuvem disse, este é meu filho amado, que me dá grande alegria. Ouçam-no. Deus deu um chega para lá em Pedro, velho. Pedro já estava falando besteira de novo. Enquanto ele ainda falava, Deus falou, deixa eu ajudar esse Pedrão para ele não se embananar mais. Esse é meu filho amado, ouçam ele. Para de falar, Pedrão, sossega. E então vem uma grande luz e Elias e Moisés saem.
E Pedro vai lá, deve ficar, puxa, pisei na bola de novo, eu quero arrumar isso aí. Eu errei de novo, eu preciso arrumar. Então, seguindo para Mateus 26, vem a última ceia. E Jesus começa a falar, gente, hoje vão me prender. É hoje que eu vou ser crucificado, vou ser julgado. E o que Pedro disse, cara? Ele ainda não tinha entendido, é juvenil, velho. Mesmo que eu tenha que morrer do seu lado, jamais o negarei. Jesus fala, irmão, tu vai me negar hoje, 3 vezes ainda, tá? Antes que o galo cante. Pedro fala, jamais, Jesus. Ele quer bater boca ainda, você não vê ele falando, não, tá bom. Ele fala, não, jamais, jamais. E sabe o que depois dessa... Pedro vai lá e declara, Senhor, eu jamais vou lhe abandonar. O que acontece depois? Jesus vai orar, certo? E Jesus está lá orando. Quando ele volta, o que o Pedrão, que jamais ia abandonar ele, está fazendo? Dormindo. Rede Jovem, quantas vezes a gente está aqui, Senhor Jesus, minha vida é sua, eu vou orar mais, eu vou ler mais a Bíblia, e Jesus vem e a gente está dormindo, e a gente está fazendo qualquer outra coisa. Eu achava Pedrão um cara muito eufórico, ele era um pouquinho, mas como eu sou Pedro também, quantas vezes eu faço o que ele fez? E então, vem os homens prender Jesus. E o Pedrão querendo consertar tudo isso que ele fez de errado. Ele tem uma ideia brilhante. Já que estão prendendo Jesus, aqui não, irmão. Eu acredito que ele tentou matar o cara que estava prendendo ali Jesus. Mas ele acaba acertando a orelha. A orelha cai. Jesus deve olhar. Pedrão? Que foi? Isso que dá não orar, velho. Você não ora, ó. Quer cortar a orelha do coleguinha. Jesus olha para ele e fala, Pedrão, não é bem assim. Vai lá, cura o cara, bota a orelha de novo no lugar. Quanta doideira essa história, Jesus. Então eles começam a prender Jesus e a levar ele. E a Bíblia conta que os discípulos estavam ali e eles começam opa, não conheço mesmo. Falou Jesus, eu que não vou enfrentar esse soldado aqui. E conta que Pedro e João ficaram acompanhando e seguindo Jesus à distância. Uma distância segura para assim, estou seguindo Jesus, mas se os caras decidirem prender, a gente sai correndo e tem uma vantagem. Então eles estão ali, eles começam a seguir Jesus. Então a porta de onde Jesus seria julgado fecha. E eles não têm mais como seguir Jesus. Então uma abençoada vira para ele e fala, ei, tu não é Simão, Pedro, que andava com Jesus? E Pedro vai lá e nega a primeira vez. Não, mas a gente viu você com ele sim. Pedro vai lá e nega pela segunda vez. Fala, cara, eu tenho certeza que você andou com Jesus. Não, eu não. E o galo canta. Pedro então se entristece, chora. Após algumas pisadas na bola, alguns acertos. E a história continua. Em João 21 está esse texto. O que o Pedro vai fazer depois que Jesus é crucificado? Quando Jesus é crucificado, o Pedrão, o fera, ele não continua aquilo que foi pedido para ele. Ele volta a pescar. Ele fala, beleza, foi muito legal isso que eu vi. Jesus falou que volta em 3 dias, duvido, brincadeira, mas não sei o que ele pensou. E foi lá, e voltou a ser Simão. Pedro trocou o andar nas águas para andar de barco, irmão. Pedro trocou uma nação, pessoas sedentas por peixes. Pedro trocou ajudar um paralítico a se levantar e a ser curado por puxar rede, irmão. Ele trocou uma vida sobrenatural pelo comum, pelo natural, pelo sem Jesus. Rede Jovem, não vamos voltar aos velhos hábitos, Rede Jovem. Não vamos voltar a pescar. Se Jesus pediu para você abandonar alguma coisa, abandona, cara. Se Jesus falou, larga isso e me segue, larga esse pecado. Larga essa sua amizade que Jesus pediu.
Larga esse hábito. O que Jesus está pedindo para você? Se Ele está pedindo para você entregar, cara, parte do Evangelho é renúncia, é dizer não. O que Jesus está pedindo para você? E Pedro vai lá e volta atrás. Quantas vezes, ser jovem, a gente sai sábado daqui e volta atrás, e volta a pescar, volta para aquilo que Deus falou que não era para a gente. A história continua. Diz que estava uma galerinha, Simão, Pedro, Tomé. E Pedro fala, vou pescar. Simão Pedro fala, vou pescar. Então ele volta a pescar, pega o barco, a rapaziada vai junto. Eles começam a pescar. E não vem nada. Nada. Então uma voz, um cara, grita da beira da mar, joga para a direita, lá vai ter peixe. Eles, tá bom. Jogam a rede. De repente começa a vir muito peixe. Eles pegam muito peixe. E então Pedro lembra daquele mesmo dia, há 3 anos atrás, em que ele estava pescando. Ele não tinha pego nada. E então ele reconhece que esse cara era Jesus. Até ali era um cara que deu uma dica de pesca. E então ele reconhece. Eu imagino, cara, passando uma história na cabeça de Pedro. 3 anos passando voando, de tudo que ele viveu, de tudo que ele experimentou. E ele lá, voltando a pescar. E ainda Jesus pegou ele no flagra, voltando a pescar. O que você experimentou, Rede Jovem? Seja aqui, seja no seu quarto, seja no evangelismo. Comece a lembrar quantas coisas, quantas pessoas já foram usadas para ministrar a sua vida. Quantas orações, quantas experiências. Tudo que você já viveu. Vale a pena voltar a pescar? Então Jesus, eles reconhecem que é Jesus, chamam ele de volta, eles pegam um peixe. E Jesus é muito gente boa, velho. O que ele faz? A Bíblia fala isso. Eles acham lá uma fogueirinha e faz churrasco. Que Jesus é legal. Se vai ter bronca com comida, pelo menos. Eles estão lá pegando peixe, comendo. E aí vem o versículo chave também. Se você puder abrir, João 21. João 21, versículo 15. Depois da refeição, Jesus perguntou: Simão Pedro, Simão, filho de João, olha só, você me ama mais do que estes? Ali Jesus não estava fazendo uma competição. Era como se Jesus falasse: Pedro, tu é o grandão, tu ia morrer por mim, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro, o Senhor sabe que eu o amo, então alimente meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a mesma pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro, o Senhor sabe que eu o amo, então cuide das minhas ovelhas, disse Jesus. Pela terceira vez ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: o Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu o amo. Então Jesus disse: alimente as minhas ovelhas. Indo e pesquisando um pouco sobre essa passagem, a gente descobre que no grego as palavras amor são diferentes nesse texto. Pra gente é tudo amor, amar, amar, amar. Mas ali são amores diferentes. Quando Jesus pergunta pela primeira vez, é um amor ágape. Pedro, tu me ama com amor ágape? O que é esse amor? É um amor sacrificial, um amor perfeito, um amor de abrir mão de tudo. E o que Pedro responde? Pedro responde um amor filéu, um amor de fraternidade, de irmão. Então é como se fosse, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: sabe que eu te considero muito, tu é massa, amo sua vida, te amo em Cristo. Então Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas, ágape? E Pedro de novo: o Senhor sabe
que eu te considero. Então Jesus pergunta pela terceira vez, mas aí a pergunta é diferente. Daí é o mesmo que o amor que Pedro estava falando. Pedro, você só me considera? E a resposta de Pedro é: o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que eu dizia que te amava, Ágape, mas eu mostrei que eu não consigo. O Senhor sabe que eu andei sobre a água, mas o Senhor também sabe que eu estava aqui pescando. O Senhor sabe de todas essas coisas. O Senhor sabe que a gente estava aqui e depois estava pecando. Senhor, Tu sabes que eu quero te amar, Ágape, mas eu não consigo. É difícil parar com as velhas práticas. É difícil amar a Deus sobre todas as coisas. E o que eu quero destacar é que isso é um mandamento. Amar a Deus não é amar a Deus igual você ama a outra coisa que você mais ama. Não, é amar acima de todas as coisas. E amar acima de todas as coisas significa que não tem nada parecido com aquilo, que haverá sacrifício. Pedro, Tu me amas? Jesus faz essa pergunta para você essa noite. Irmão, Tu me amas? É um amor ágape? É um amor sacrificial? Você abandonou o barco? Ou você considera Jesus? Sabe, Jesus, Ele é nosso irmão. Deus é nosso Pai. Mas Deus também é nosso Senhor. A gente é amigo de Jesus. A gente considera Ele muito. Ele está sempre com a gente. Mas Ele também é o dono da nossa vida. Isso caminha junto, mas também é diferente. Jesus está olhando para você hoje fazendo essa pergunta. Talvez você conseguiu uma vez dizer não para um pecado, para alguém te amando fazer alguma coisa errada, para alguma tentação, mas depois você caiu, você voltou à velha prática e Deus te olha hoje, sabendo de tudo isso que você fez, sabendo de tudo isso, Ele ainda te ama. Ele te olha ainda não como Simão, Ele te olha como Pedro, cumprindo seu propósito, vivendo aquilo que Ele tem para você. Vou pedir para todo mundo ficar em pé, por favor. Eu não sei você, mas em muita coisa eu posso me ver em Pedro. Em muita coisa, cara, eu me vejo ali. E, Rede Jovem, Jesus nos chama, não para o amor inconstante. A gente tem compartilhado com os pastores, com a liderança, sobre uma rede jovem madura. E uma rede jovem madura, ela ama de forma madura. Não é um amor vai e vem. Hoje eu estou pescando, hoje eu estou andando com Jesus. Não é um amor de hoje eu estou seguindo a Ele, estou aqui servindo, estou ministrando, estou orando por cura, e no outro dia eu estou negando Jesus. Jesus nos chama para um amor constante. Mas o que eu quero te falar é que, independente do que você tem vivido até hoje, Jesus quer te dar um propósito. Ele quer mudar talvez o destino que você estava indo. Ele quer mudar coisas dentro de você. Mas para isso a gente precisa deixar Jesus entrar e transformar a nossa vida. Largar as velhas práticas. Gui, eu não consigo, eu também não. É só com Jesus, cara. É só com o Espírito Santo. E Ele quer transformar a sua vida essa noite. Vou pedir para todo mundo fechar o olho, por favor. Abrir as suas mãos. Eu vou fazer uma oração aqui. Se você concordar, você pode falar amém. E vou pedir para repetir, por favor. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Me perdoa pelos meus pecados. Você é o Senhor da minha vida. Me ajuda a largar velhos hábitos. Senhor, me dá um propósito. Eu quero ser guiado por Ti. No nome de Jesus. Amém. Ainda com todos, por favor, de olhos fechados, mãos abertas.
Talvez você veio essa noite aqui, seja a sua primeira vez, ou talvez você chegou aqui como Simão, buscando o mestre, buscando alguém que vai mudar a sua vida, buscando alguém que vai te dar sentido para essa vida, um propósito. E se você fez essa oração pela primeira vez e gostaria de entregar a sua vida a Jesus, ou se você estava longe dos caminhos do Senhor e quer voltar para Ele, eu vou pedir para você levantar a sua mão com um ato de fé, de entregar a sua vida a Jesus, como um passo de fé, de estar negando a velha vida e querendo viver algo novo em Cristo. Você pode levantar a sua mão. Amém. Amém. Veja sua mão. Amém. Eu vou dar mais uma oportunidade. Vou pedir para você que levantou a mão, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Pode chamar seu amigo para ir juntos. Se você não levantou a mão, mas quer vir aqui e receber uma oração, vem, ainda dá tempo, eu te espero. Quero orar com você. Aleluia. Como que é o seu nome? Prazer, Vinícius? Guilherme. Repete comigo essa oração. Senhor Jesus, pode repetir. Eu entrego a minha vida a Ti. Eu confirmo a oração que fiz. Muda a minha vida, no nome de Jesus. Amém. Uma alegria ver esse passo de coragem que vocês têm tomado. E também Jesus olha para vocês com amor. Jesus não estava olhando para Pedro, julgando ele por ele ter pescado, por ele ter voltado a pescar. Jesus estava olhando Pedro. A gente sabe quem Pedro foi, um grande homem de Deus. Ele estava olhando Pedro, sendo usado por ele, sendo instrumento dele. E eu creio que a vida de vocês vai ser transformada a partir de hoje. A gente vê muitas dificuldades na vida de Pedro. Aí não continua mil maravilhas, mas ali, com Jesus, ele pôde prevalecer. Jesus deu um novo significado para ele e ele pôde continuar com ele. Então, a principal vantagem de entregar a sua vida para Jesus é que a melhor pessoa que podia cuidar da sua vida está cuidando, que é o Senhor Jesus. Não tem nada mais precioso que isso. Não há amor maior do que esse. Mas tem uma outra coisa boa. Quando a gente aceita Jesus, a gente faz parte da família de Deus. E uma parte dela está aqui atrás. Ela quer receber você. Vira para trás para receber um abraço. Continuar aqui. Segue o Rafa que tá com aquela placa. Bem-vindo à família de Deus. Ele quer orar com você, te dar um presente. Seu amigo pode ir junto. Segue o Rafa lá com a placa. Eles vão orar com você e te entregar um presente, pegar seus dados. Com certeza vai ser muito bom para você. Amor.
nessa noite. Você é livre, se quiser se ajoelhar, se quiser deitar, se quiser vir aqui na frente, andar, você é livre. Mas o que eu quero te falar hoje é que Jesus te pergunta o quanto você o ama. E cara, depois que você conhece Jesus, não tem como continuar igual. Não pode continuar igual. É o maior amor do mundo. E eu creio que aqui há pessoas que já estão andando com Jesus, amém? Que já entregaram a sua vida para Ele, amém? E hoje à tarde, enquanto eu orava por essa palavra, o texto de Apocalipse 2 foi um texto que, estudando sobre, eu vi. E é uma carta à igreja de Éfeso. Nessa carta, oh Jesus, está assim: você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, diz o Senhor, e não tem desfalecido. Contra você, porém, eu tenho isto: você abandonou o primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as boas obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Às vezes a gente é Pedrão, tá um tempão na igreja, participou de evento, conferência, culto A, B e C, já teve o cargo A, B e C. Mas Jesus nos convida a um amor ágape, um amor sacrificial, um amor de abandonar uma velha vida. A gente vai subir a música aqui. Eu quero pedir para que você faça a sua oração, para que o Espírito Santo te mostre o que você precisa mudar, o que você precisa largar, o que você precisa começar a fazer também. E antes, só de liberar para você fazer a sua oração, há algo que acontece depois que Jesus vai aos céus, que muda a vida de Pedro mais uma vez: o batismo no Espírito Santo. A partir de agora, Pedro tinha o Espírito Santo com ele. E eu pelo menos não ouvi mais falar sobre Pedro ter desviado, Pedro ter voltado a pescar. Eu ouvi falar sobre um Pedro que foi morto por causa do Evangelho. Só o Espírito Santo é capaz de te ajudar a permanecer, a ter um amor maduro, a amar Jesus da forma que Ele merece ser amado. Então eu te convido a fazer essa oração essa noite, no seu lugar, de forma livre. Amém?